Fala, vida boa, tudo tranquilo? Você já viu que no veículo, nos veículos provavelmente mais modernos, né? Você tem várias camadas de segurança. Você está dirigindo com um carro ali, mas tem aquela frenagem automática. Aí você olhou para o lado, olhou para o celular e o carro dá aquela break, né? Daquela brecada de forma automática. Você tem um sistema ABS, né? Que segura, não deixa o carro derrapar. Então existem várias camadas de proteção enquanto você está dirigindo para evitar justamente o que a gente não quer, que é a colisão em um veículo. Esse será justamente o tema do nosso podcast de hoje. A gente vai analisar todas as camadas, análise de risco, como fazer análise de risco em processos industriais e todas as camadas de proteções que existem ao longo do processo. Bom, esse é o Automação com Vinho, eu sou César Feijó, professor há mais de 25 anos, vou aproveitar a minha experiência como docente para extrair aqui do convidado aqueles cases interessantes, engraçados, a experiência de vida que ele tem para compartilhar com a gente e unir aí o teórico e o prático no mesmo podcast, sem você ter necessidade de ser um especialista em automação. Aqui a gente quer usar uma linguagem simples, objetiva e simples, para que você possa estar acompanhando o podcast sem necessariamente, eu não sou um especialista em segurança. Não, ok. Você vai poder acompanhar o podcast junto com a gente. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, Automação com Vinho. Deixa o like aqui no podcast também para ajudar a gente e compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que podem gostar do conteúdo. E aí a gente vai fazendo esse canal crescer. Obrigado por estar acompanhando o canal comigo. E nosso convidado hoje tem bastante bagagem, viu? É ele no universo da automação, instrumentação e segurança de processos. Rui Carvalho de Barros, com mais de 30 anos de experiência atuando em engenharia, consultoria e auditorias de segurança para indústrias no Brasil e no exterior. Ele é mestre em engenharia elétrica pela Unicamp e em administração pela UFBA. Além de possuir certificação internacional em segurança funcional pela TUV, atualmente realiza o doutorado na UFBA, pesquisando a confiabilidade dos sistemas instrumentários de segurança e o impacto dos fatores humanos no ciclo de vida desses sistemas. Rui, quando falamos de análise de risco e camadas de proteção, quais são os principais fatores, né, que a indústria deve levar em consideração? Obrigado pela presença. Muito obrigado, César, pelo convite. Agradeço pela oportunidade. Eu vou abrir o link. Pois não. Em falar sobre um assunto que é crítico nas indústrias, né? A criticidade advém justamente na esmagadora maioria das organizações industriais na falta da cultura organização voltada para a segurança de processos, né? Se você tem uma cultura dentro da empresa, isso muda tudo, né? Tudo muda. Que a pessoa vai... até o operador, quando vai fazer qualquer tipo de ação, de atitude, isso já muda a forma com que ele realiza, né, o trabalho. As organizações, elas são eminentemente formadas por pessoas, né? E independente da hierarquia, né, a cultura tem que estar presente desde a liderança, e ela tem que realmente dar o exemplo, até o operário, até o técnico, o engenheiro, nas mais diversas funções dentro da organização, né? Então, é fundamental que se tenha em mente, dentro do próprio ciclo de vida de segurança, né, a importância que você tem que dar à execução das análises de risco, né, desde o nascimento de uma ideia, né, até lá na frente, se a organização chegar à conclusão um dia que aquilo que era uma ideia e que deu o valor, trouxe valor para a organização, mas ela chegou à conclusão que aquilo já não tem mais tanto valor no mercado. Então, até o descomissionamento daquele processo, daquela planta, durante todo o ciclo de vida, né? E esse é um grande problema, né? Muitas vezes o nascimento, né, da ideia, ou seja, o projeto, não vem com a carga necessária
né, da análise para que se possa incorporar aquele investimento, aquele projeto, medidas, né, que vão, com certeza, minimizar o risco de um evento de segurança de processo, o risco de um acidente, partindo-se sempre do princípio de que todo processo, qualquer que seja o processo, tem um perigo associado a ele, tem um risco associado a ele. Todo processo. Não existe processo sem risco. Sem risco, né? Não existe. Não. O que se precisa perceber, né, na análise dos possíveis cenários de risco é se o risco é maior ou menor, né? E aí entra se é tolerável componente. ou não tolerável. Se é tolerável, se é... Aí vem as nomenclaturas Sim. que variam um pouquinho de organização para organização. Você pode, por exemplo, resumir, né? Existem várias formas, né? A organização é soberana no definir de maneira tal que ela não infrinja uma norma técnica da sua região, né? Ela tem que, no mínimo, ser igual, né? Se for mais rigorosa, melhor. Normalmente as organizações procuram fazer isso. Mas se a gente for resumir, a gente vai ter aqueles cenários de riscos não toleráveis. Esse você tem que fazer alguma coisa, né? Tem aqueles que são médios, moderados, né? Que o programa de gerenciamento de risco tem que estar ali monitorando o tempo inteiro. E tem aqueles que são de risco baixo ou tolerável, né? Não tolerável, o nome já está dizendo, né? Então, esses cenários, eles têm que ser, desde o início, identificados. Sim. E precisam ser tratados. Como que ele é tratado, né? Verificando-se o que pode ser feito para que você possa deslocá-los em frequência, porque é mais difícil você diminuir a severidade, né? A consequência, a severidade do risco. É mais difícil. Porque muitas vezes a severidade está associada justamente àquele tipo de processo que traz um ganho maior. Bom, perfeito. Eu tenho que conviver com aquele risco. Então, algo precisa ser feito para que essa frequência de ocorrência de um potencial evento iniciador de um cenário, ele seja reduzido. Mas isso tem que ser visto desde o seu início, desde o nascimento. Desde a concepção. Desde a concepção. E depois que, né, montado, entregue à operação, que é o cliente final, a operação que vai conviver com aquilo. A manutenção ela tem que estar verificando de tempos em tempos, né, Sim. como que estão a integridade de todo o seu sistema, né? Os elementos em termos de sua integridade, né, para que você possa manter, né, aquele cenário, agora vamos chamar assim, mitigado, naquela condição. Porque se nada for feito, vai se deslocando de volta para um cenário não tolerável. Vamos brindar aqui? Opa! Vamos lá. Obrigado, saúde. Saúde. Show de bola. Excelente Bordeaux. No final eu vou mostrar a garrafa também para todo mundo. Mas show de bola. Vou começar o inverso aqui, pelo final. Pois não. Você comentou sobre a questão que, né, a gente vai desde a concepção até o descomissionamento de uma planta. Isso. A gente fala bastante, né, desde a concepção, do ciclo de vida, né? A gente fala bastante lá que passa pela concepção, pelo projeto, pela operação em si. Mas quais são os riscos envolvidos no descomissionamento? Por isso que eu falei com ele pro final.
Talvez não seja muitos. tão, né? Talvez não é tão visível assim, né? Ou a gente não se comenta tanto. Muitos acidentes ocorrem justamente por se imaginar que é chegar lá, desmontar e está tudo bem. Mas observe, se você tem naquela planta que se chegou à conclusão de que ela não tem mais valia e que eu agora vou descomissionar e desmontar, mas vamos supor que o produto que ali estava era um produto inflamável. Você pode ter resíduos do produto Pode ainda, ter né? resíduos do produto. Então, Ou tá cheio, às o vezes trabalho até, você tem, isso aí é mandatório que se siga, né, um checklist. Antes de você passar cortar Sim. uma linha, Sim. você tem que verificar se ela está limpa. Coisa simples. Está limpa. Não tem mais resíduo. E como é que você avalia porque se não tem mais resíduo, ou se tem resíduo, mas aquele resíduo não é suficiente para provocar um incêndio ou alguma coisa assim? Como é que você consegue avaliar isso? É no olho mesmo ou existe alguma outra técnica para você fazer isso? Você faz uma verificação, por exemplo. Você pode verificar se você tem um nível de inflamabilidade, né, presente. Por exemplo, como que você verifica que você tem um gás presente numa planta que está em operação? Você Certo. tem um sistema, por exemplo, de detecção de gases. Você tem detetores específicos para aquele gás e você vai verificar o quê? Né? A presença, numa quantidade mínima, suficiente entre o mínimo e o máximo, né? Porque abaixo do mínimo e acima do máximo não vai resolver, Sim. Não vai explodir. Mas dentro da faixa de inflamabilidade, você vai verificar se tem presença de gases. Isso, inclusive, é alvo de auditoria, né? Testar os detetores, né? Então, vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho, né, um produto, né, durante a operação e eu tenho um sistema de detecção que faz a verificação da presença, da formação, né, de uma atmosfera explosiva, então eu tenho um problema. Porque se ele encontrar um ponto, né, de ignição, você vai ter um problema. Agora, você, na hora que desmonta, isso que eu ia falar, você faz você já não tem mais. Você já... Em princípio, o que você tem agora ali é uma sucata, vamos dizer, não é bem uma sucata, mas você tem a intenção de fazer o quê? Fazer uma desmontagem. Então, o primeiro passo é fazer toda a lavagem que você precisa fazer dentro daquelas linhas, daqueles equipamentos que estão lá, para garantir inicialmente que você já não tem mais a presença de produto inflamável, né? Isso é um primeiro passo. Agora, você quer garantir que não tem, aí vai depender do tipo de produto, se é um líquido, se é um gás, enfim. Né? Mas vamos supor que você já fez o trabalho primário. Né? Você tem equipamentos portáteis para fazer uma verificação se existe a formação em algum ponto de uma atmosfera explosiva, né? Para que você veja o que é que está acontecendo, se tem algum alinhamento que não foi adequadamente desfeito, né, e está havendo presença. Então, a lista, né, o checklist é um checklist enorme, né, ver se não tem um equipamento energizado, inadvertidamente desenergizado, ver se aquela planta ela não tem a sinalização, né, demonstrando que ela está isolada e que ela realmente vai ser totalmente desmontada, né? Antes de passar o maçarico e sair, né, cortando tudo. Sair cortando tudo. Uhum. Porque explode. E qual a importância de se fazer uma análise de risco, né, nesse processo? Assim, a gente entende que é importante porque você vai estar fazendo, né, prevendo os possíveis riscos durante a operação, né? Eu estou falando análise de risco lá no início, né? Antes do projeto, né? Na concepção. Qual a importância disso, né? O que você consegue prever, o que você consegue mitigar com essa análise de risco no início? Perfeito.
Pão de queijo fica à vontade também, tá? Tá, Se quiser tranquilo. o pão de queijo. Conforme eu comentei, um projeto com foco em segurança de processos, ele precisa ter, ao longo de todas as suas etapas, vamos dizer assim, uma verificação se você está, ao realizar aquele projeto, incrementando algum risco. Né? Por quê? Vamos lá. Partimos do princípio de que todo processo tem um risco que é inerente a ele. Quando você faz uma análise de risco, a primeira parte da análise, se você for seguir uma sistemática correta, a primeira análise você não analisa se tem naquele processo, está previsto uma nova camada, você na verdade está verificando na condição sem barreiras, sem camadas de proteção. Né? O que a gente chama, né, de risco inerente ao processo. Né? Então, quando você está com uma ideia, você está elaborando, você está num projeto conceitual, por exemplo. Você está num projeto conceitual. Projeto conceitual, você ainda não tem o desenvolvimento por disciplina da documentação do projeto, que vai acontecer lá no básico, lá no FEL 3. Né? Se a gente for analisar a metodologia de implantação de investimento, é muito comum ter metodologia FEL. Mas no projeto conceitual, você ainda não tem isso. Você tem uma análise prévia, né, de alguns profissionais num documento, que é vamos chamar um memorial descritivo de um projeto conceitual, que normalmente, quem elabora é o próprio usuário. Ele vai desenvolver isso e cada disciplina vai, de repente, fazer um pedacinho de análise e dizer assim, aqui é melhor que não seja desenvolvido o que está aqui descrito dessa maneira. Aqui é melhor a gente pensar em ter um novo sistema e não aproveitar parte de um sistema. O cara da instrumentação pode falar isso, ou da automação. É melhor a gente separar isso aqui do sistema existente. Ou esse equipamento aqui, conforme está aqui pensado, é melhor que não seja com essa tecnologia, é melhor que seja com outra. Ou seja, você está fazendo aquela parte inicial. Mesmo nessa parte, nesse momento, você já tem condição de perceber, com olhos mais apurados, se haverá necessidade de se fazer uma análise de risco desse projeto. Não, o projeto é simplesmente eu fazer... projeto simples. Eu vou fazer simplesmente aqui uma atualização tecnológica do meu sistema de controle, mas todo o meu processo, os meus instrumentos vão ficar sendo os mesmos. Eu não vou mexer nisso, eu só vou mudar a tecnologia porque o meu fabricante já disse que essa tecnologia aqui eu não tenho mais nem produto, ele não tem nem como repor, já está ultrapassado, porque tem um prazo, isso é determinado, né? Já está obsoleto, já tem uma obsolescência, eu vou... Aí você analisa, em princípio, eu não preciso fazer uma análise de risco aqui. Mas, na medida em que você mexe em algumas partes do processo, né, você faz novos alinhamentos, né, às vezes acontece. Então, há necessidade de se fazer uma análise assim, projeto básico, vamos você desenvolver, vamos analisar, né, usar um RASOP, né, para verificar se o que está sendo previsto é suficiente. Porque pode ser que tenha um cenário aqui de risco e aí começa o mapeamento. Né? Vamos por esse caminho aí, acho que é bom. Gostou? Como é que funciona o RASOP, a PR? Como é que você usa essas metodologias, né, para fazer essa análise de risco? Como é que são as mais utilizadas realmente? No nosso segmento aqui, se a gente for analisar óleo e gás, se nós formos analisar petroquímica, química, o RASOP ele é muito... O análise preliminar de riscos também, ou análise preliminar de perigos de processo, né? Aí tem a organização que prefere chamar de análise preliminar de risco, porque o análise preliminar tem uma similaridade com o RASOP. Né?
Eu costumo dizer que a organização é que define o que ela gosta de usar, né? O que ela prefere utilizar, né? Não existe... até vou fazer um pequeno parêntese. Não existe a melhor metodologia. Se a gente for analisar, existe a metodologia mal aplicada, né? Existe a metodologia mal conhecida, né? Então, cada uma tem sua potencialidade, cada uma tem a sua fragilidade, né? Então, é muito comum você usar um RASOP, né? O RASOP é fantástico pela sistematização da análise. Ela já lhe entrega uma forma de você analisar. É dividir para conquistar, né? O RASOP excelente a sua parte. O RASOP, o APR e algumas outras são metodologias de análise de riscos qualitativas. Elas são mais subjetivas. Por quê? Porque você não entrega, né, subsídios, vamos dizer, matemáticos, né, que garantam que sua análise está 100% precisa. Mas ele dá um excelente indicativo, né? Então, o RASOP, você divide para conquistar. O que é dividir para conquistar? O APR também faz isso. Mas o RASOP, você define uma segmentação daquele processo que está sendo analisado. Essa segmentação é muito comum se chamar de nós. De tal ponto a tal ponto é o que a gente vai analisar. Daqui para cá é outro nó, aqui é outro nó, aqui é outro nó. E você fazendo a segmentação, você faz a análise para e passo desses nós, desses segmentos, né? O APR não faz uma separação tão detalhada assim, mas também é fantástico, porque você define sistemas. Aonde que o APR é importante ser aplicado? Em que tipo de situação? Excelente. Ou o RASOP, né? Onde é que ele se aplica? Vamos lá. É muito comum, lá no projeto conceitual, onde você ainda não tem uma documentação desenvolvida, você aplicar o APR. Na medida que você avança e você começa a gerar documentação, fluxograma detalhado já, né? Aí você opta, normalmente é muito comum optar pelo RASOP, no nosso segmento. Optar por um RASOP. E aí, quando você faz essa análise, e as análises, elas são focadas na identificação de cenários de risco. Esse mapeamento, né, seguindo os cenários possíveis, baseado em desvios de processo, né? Desvio de processo. Aí, vem cá, e se você tiver um desvio do tipo nível alto? Sim. Um nível alto. O que é que isso pode acarretar? Então, o desvio dentro de um determinado nó. Nem todos os desvios são pertinentes, né? Alguns vão ser, outros não vão ser desvios de processo. Sim. Então, essa é uma característica do RASOP, você usar desvios de processo. Se você tiver contaminação, se você tiver uma pressão maior, uma pressão menor, um fluxo reverso. Então, essa sistemática que a análise de risco do tipo RASOP ela entrega, ela é fantástica. O RASOP nasceu na ICI, né? Lá na Inglaterra, né? Quem criou isso nasceu lá na Imperial Chemical Industries, nasceu lá. Então, e de lá aí diversificou, fantástico. Eles queriam resolver que tipo de problema, você sabe não? Não, então, começaram, repare, a gente vem na década de 60. Porque sempre que você cria uma metodologia, está se tentando resolver algum tipo de dor, né? É claro, que eles tinham, né? A indústria nuclear, ela desenvolveu muitas metodologias por conta do risco, né? O risco químico. Quantos acidentes? Nós temos dezenas de acidentes gravíssimos. Dezenas. Em 72, nós tivemos na Inglaterra o acidente de Flixborough. Sim. Muito conhecido. Por conta, sabe de quê? Que é grave dentro da indústria, que hoje algumas organizações já trabalham, né? As organizações maduras, que têm cultura de segurança de processo, cuidam de uma coisa gravíssima,
Gestão de mudança. Flixborough é o exemplo clássico de uma mudança que foi feita sem nenhuma análise, sem nenhum critério. Imagine você ter uma sequência de 5, 6 reatores, não me lembro exatamente, acho que eram 5 reatores ou 6 reatores, e um no meio começou a rachar. Conta-se Sim. que o pessoal decidiu assim, desenhou fez um giz, alguém teve uma ideia, não, a gente tira, faz um alinhamento e toca o barco. Não foi feito nenhum tipo de análise do que poderia acontecer. Porque não pode parar. Essa é a questão. Não pode parar a produção. Mas essa briga é eterna, né? De que não eterna, pode parar entre mas a produção aí, e a manutenção, né? Mas aí é que está o problema. Infelizmente, as melhorias, as normas, elas vêm numa evolução histórica que tem como elemento gerador o acidente. Você vai para uma década de 80, onde a gente teve, infelizmente, acidentes gravíssimos. Em 84, né, dezembro de 84, nós tivemos o maior acidente da história, um acidente químico, Bhopal, Índia. Union Carbide, que não sobreviveu. Ao reverso de água, né? Aí, olha, o que foi? Vamos lá, vamos resumir uma coisa aqui. Um acidente não é grave não é por conta de uma causa. Sim. Aí tem que lembrar uma figura, nós perdemos uma figura, né? Nesse episódio mesmo faltou vários pontos ali que não... Eu vou falar o nome de uma pessoa que eu tenho admiração, eu acho que não só, claro, muitas pessoas têm admiração. James Reason. James Reason, ele faleceu agora em fevereiro de 2025. Ele é o responsável pelo modelo do queijo suíço. Ele foi que criou essa analogia do queijo suíço, onde você tem um evento iniciador, né? E você tem, né, o evento iniciador que, se não for, né, adequadamente tratado, ele vai levar a um evento indesejado. É assim que funciona. Mas observe, esse evento iniciador, para você chegar aqui, se você tiver barreiras que são o que a gente está discutindo hoje, os queijos suíços com os furinhos, então o que é que você precisa ter? Você precisa ter um alinhamento no tempo de diversas falhas, que são os buracos do queijo suíço, para que esse evento chegue aqui. Esse aqui é o princípio do LOPA, que é uma outra análise de risco, que é considerada semi-quantitativa. Tem suas limitações, mas traz uma precisão fantástica. O que é que o LOPA faz? O LOPA pega cada fatia dessa do queijo suíço, que é uma barreira, que é uma camada de proteção, e diz assim, isso aqui eu tenho uma determinada probabilidade de falha em demanda. Mas tudo tem probabilidade de falha, né? Tudo pode falhar. Tudo pode falhar. Mas veja, se eu tenho um evento que pode levar, um evento iniciador, que tem uma frequência de ocorrência, e isso está na literatura. O CCPS, né, que é, né, um centro de excelência, né, em segurança de processos, né, na área química, na indústria química, que surge justamente nesse ambiente, né, turbulento, final da década de 80, início da de 90, numa década que tem acidentes gravíssimos. Eu falei do Bhopal, teve um acidente em 87, a plataforma, a Piper One, né? A plataforma 1, né? Aquela ela foi destruída lá no Mar do Norte. Sabe por quê? Mais uma vez, gestão de mudança. Ela passou a ser, vamos dizer, uma plataforma para processamento de gás,
mas não fizeram as devidas alterações. Não se cuidou. O pessoal fala, foi na mudança de turno, raquetearam uma linha, mas não informaram para a turma seguinte. Mas não foi só isso, Mas né? não foi só isso. Tem muitos elementos. Né? Porque essas barreiras que a gente está falando aqui, né, que eu fiz alusão ao James Reason, né, que faleceu agora em fevereiro de 2025, essas barreiras, elas podem ser preventivas. Tem várias formas de você analisar. Mas vamos resumir aqui. Você tem barreiras preventivas, que é antes do evento indesejado. Sim. E você tem as barreiras mitigadoras, que se aqui acontecer, ele vai minimizar as consequências. Então, as preventivas podem evitar. As mitigadoras já aconteceu, mas eu posso minimizar os efeitos. Né? Então, essas barreiras aqui, quando você faz a análise de risco, você vai justamente identificar, né, o que já está previsto, vamos dizer assim, lá no projeto, e se isso que está previsto no projeto é suficiente. Para quê? Para evitar que o evento ele se materialize. O evento de segurança de processo. Um vazamento de um produto inflamável ou um produto tóxico, como foi lá em Bhopal. Né? É evitar que isso aconteça. Né? Agora, tem também uma questão importante. Você lá no seu projeto, olha que coisa interessante. Você pode e deve pensar no que pode ser feito para que seu projeto ele já nasça inerentemente seguro. Observe Bhopal. Por exemplo, Bhopal é um clássico. Tudo de errado que podia acontecer já nasceu errado. Por exemplo, a quantidade de produto que você armazena. Por que armazenar mais do que aquilo que você precisa? E não é mais, não é muito mais do que era necessário. Sim, do que você tem um horizonte de produção, né? Então, por que você usar um produto tão tóxico e armazenar uma quantidade muito maior do que aquela que você produz num determinado tempo? Porque se você tiver um vazamento, as consequências serão piores. Sim. É um exemplo. Tinha lá, teve o problema na sala de controle, teve manutenção. Aí você tem um problema de manutenção. Você tem um scrubber, lavagem de gases, que estava em manutenção e ficou em manutenção, e estava em manutenção há meses e ninguém fez nada. Os instrumentos na sala de controle sem funcionar, totalmente não confiáveis, porque não dava manutenção. Sempre foi assim? Não. Quando é interessante, tem um filme na National Geographic, eu recomendo quem gosta do assunto procurar, é fantástico. Você vê que quando a unidade começou a operar, ela possuía naturalmente tecnologia de ponta na época, né? Do que foi quando foi. Mas não foi nada. Aí a gente para e percebe, só foi lá que isso aconteceu. A gente tem um grave problema de cultura nas organizações. Infelizmente, a grande realidade é que as organizações elas só param para dar a devida importância a esse processo, né? Projeto focado em segurança de processo. Quando algo já aconteceu. Quando doeu no bolso. É isso que eu ia dizer. Aí entra a questão do fator custo, né? Normalmente, o que é algo que as empresas, em geral, estão buscando uma redução de custos, né? Para se manter competitivo, aumentar a margem de lucro para os acionistas, etc. Então, tem vários porquês dessa questão de custo aí. Mas como é que a gente consegue administrar a segurança e o custo, né? Como é que consegue chegar num bom equilíbrio, né? Entre as duas coisas? Perfeito. A gente pode provar matematicamente. É mais barato investir na infraestrutura do que pagar pelas consequências.
Uma organização que sofra um acidente catastrófico, onde você tenha centenas de mortos, onde você tenha impacto ambiental, onde você tenha a perda da unidade, onde você também, né, falei desses três fatores que são considerados numa análise de risco, mas que você tenha também um impacto na imagem da empresa. Isso é muito caro. Muito caro. O impacto na imagem muito da empresa maior. Fecha a empresa. Fecha a empresa. Ó, o Union Carbide. O que aconteceu com o Union Carbide ao longo do tempo? Você tentou segurar o máximo que pôde, mas não existe mais. Companhia aérea, quando tem um desastre aéreo, imagina, fecha uma companhia aérea, né? Um acidente aéreo. Isso é interessante. A gente teve um acidente aéreo, aquele acidente da Boeing, foi da Boeing? Foi. Do Max? Os acidentes aéreos. Ó, veja lá, eu acho que eu fui até um pouco injusto. Eu falei da indústria nuclear, que ela trabalha fortemente desenvolvendo metodologias. Eu dei o exemplo também da ICI, né? Mas a indústria aeronáutica, ela também promove muito desenvolvimento na área de análise de riscos. Por quê? Porque um acidente aéreo provavelmente não vai deixar, vai ser difícil você conseguir a sobrevivência, né? Vai ter impacto em morte. Sim, o impacto da imagem que a Boeing sofreu em termos de ações, de valores das ações, do prejuízo financeiro foi gigantesco, né? Com a imagem dela. Você sabe por quê? Tem um filme, eu me esqueci agora o nome, acho que na Netflix, sobre um acidente. A Boeing, ela sempre foi uma empresa focada em segurança. Sim, ela era conhecida, né, como... Isso. No início da década dos anos 2000, houve uma fusão. Da McDonnell Douglas, né? Isso. Com a Boeing. Perfeito. Exatamente. Quando isso aconteceu, esse elemento segurança, ele ficou para segundo plano. A alta direção que foi feita essa fusão, vamos chamar assim, ela relegou para segundo plano aspectos ligados à segurança. E isso, de imediato, não traz um impacto, mas ao longo do tempo vai trazendo. Quantos anos faz que essa fusão ocorreu? Não foi agora, né? Não. Então, isso é muito importante. É o que você falou da cultura lá atrás, você falou logo no início, né? Como foi mudando a cultura da empresa e agora está tentando resgatar novamente essa questão da cultura. A cultura é um dos pilares, são 20, o CCPS, ele cria, né, no início da última década do século XX, né, lá pelos anos 1990, ele cria um modelo, né, que é um coliseu com todos os pilares, né. Um dos pilares fundamentais para o que a gente chama de segurança de processo baseada em risco é a cultura organizacional. E a cultura organizacional você não cria de uma hora para outra. Com certeza é o pilar mais demorado para que o concreto se... Esse nem o dinheiro resolve, né? Não, de vez de mudar. E a liderança, ela é fundamental para que isso ocorra. Se ela não carregar essa bandeira, dificilmente a organização terá esse pilar bem sedimentado. Dificilmente. E aí eu volto para aquilo que eu falei. Infelizmente, as organizações elas só partem para isso quando acontece algum
acidente. Sim. A gente tem exemplos aqui no Brasil recentes, não precisa falar, né? O ser humano é muito reativo, né? E as organizações, à medida em Acaba. que isso acontece, elas aí começam a investir na capacitação das pessoas, né? Investir na elaboração de um instrumento normativo dentro da organização, né? Mas a cultura demora. A cultura demora. Eu sempre fiz assim. Essa história de que eu sempre fiz assim e tem que ser assim é bastante corriqueiro, né? No dia a dia, não só na indústria, mas eu acho que em qualquer lugar, né? E tem um ditado que diz que se você sempre fez assim é porque precisa ser mudado. Eu não sei de quem é não, mas tem um ditado que diz que se você fez a vida inteira desse jeito, significa que está na hora de você mudar, né? É verdade. A mudança, ela é algo constante, né? Você sempre está mudando. Você tem que saber se essa mudança ela traz algum, como se diz, algum incremento de risco, né? Então você tem que analisar. Você citou alguns casos aqui que justamente foram a mudança, a falta de análise de risco para as mudanças realizadas é que acarretaram em acidentes, né? E as organizações maduras, elas já fazem isso, elas têm suas normas internas para verificação se a mudança ela pode ir adiante ou não, né? Mas vou voltar agora aqui para a questão do custo, que a gente sabe que é algo, né, que dói no bolso, que é um órgão mais sensível do ser humano. Então, para as grandes corporações, né, talvez a cultura da segurança seja implementada, venha da diretoria, venha de cima, top-down, né, essa estrutura. Mas para as empresas menores, né, como é que você consegue implementar essa questão? Até os impactos vão ser menores também, vão ser menos pessoas afetadas. Ok. Mas como é que você consegue implementar essa segurança, a cultura de segurança em empresas menores, de capital menor, de um número de pessoas menores, né? Onde o capital é muito mais sensível, né? É algo muito mais sensível. Tá. A mudança, quando você pensa em fazê-la depois de algo construído, ela é muito mais cara. Ela é muito mais cara. Mas se você trata isso normativamente desde antes de você engendrar um projeto, um investimento que precisa ser feito, o custo dela é menor. Fazer uma mudança lá na frente é muito mais caro do que você pensar nela no início. Não tenho dúvida que uma empresa de menor porte ela sofre mais. Porém, observe o seguinte, como eu comentei lá no início, pagar pela consequência é muito mais caro do que investir no início. É por isso que, por mais que se imagine que não dá para fazer isso, não vai dar para pagar depois, para remediar. Tá? Então, quanto menor for a indústria, né, ou a organização, o impacto pode ser muito mais danoso, né, do que uma empresa de grande porte. A empresa de grande porte vai sofrer, e muito. A gente vai ter exemplos aqui no Brasil, a gente não precisa citar. Mas ela vai conseguir. Você não vai implementar isso em um ano. Você implementa em uma década. Né? Mas o processo ele é lento. Ele não é um processo que se alcança, virou a chave e está funcionando. Não é assim. Não é assim. É doloroso. É como eu falei, você tem que capacitar, você tem que criar um instrumento normativo, você tem que fazer com que as pessoas elas sigam esse instrumento normativo, porque ainda tem isso, seguir durante todo o tempo. Sim, a gente volta a questão do ciclo de vida, né? Não adianta você ter pensado lá no início, mas se durante a operação você abandonou. Relega. Eu comentei, não sei se eu comentei, eu sou professor na Universidade Federal da Bahia, com muito orgulho. E eu dou algumas bastante pedido aqui no canal, viu? Várias pessoas te pediram para vir aqui no podcast. Foi. E
Eu posso dizer que a partir de um determinado momento da minha vida profissional, né, esse ano eu estou fazendo, contando o estágio, 40 anos de vida profissional. Né? Eu comecei vislumbrando a automação, né, aquela ideia primordial de que o objetivo é você ter o homem e um cachorro. Não sei se você conhece essa história. A automação, lá na início da década de 80 e durante a década de 80, que a gente estudava, disse, não, o objetivo é você chegar num ambiente organizacional onde você tem um homem e um cachorro. Né? O cachorro para fazer companhia. Eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos onde até o nome automação era proibido. Você tinha que falar melhoria, porque os sindicatos não queriam, porque a automação era sinônimo de demissão. Hoje em dia tem muitos parques desassistidos, né? Nem o homem tem lá, talvez tenha um cachorro lá, mas exatamente, entrando, mas o homem muitas vezes nem tem. Exatamente. Mas nessa época eu vislumbrava cada vez mais afastar o ser humano lá daquele ambiente mais de maior risco, né? Que é na planta. A própria evolução da automação vai nesse sentido, né? Tirar o homem da planta. Como? Elaborando a transmissão dos sinais, saindo lá do pneumático, porque no início da minha vida profissional, enquanto estagiário, eu vivi, né, tantos os transmissores como as válvulas eminentemente pneumáticas, né? Com transmissão pneumática, e a evolução, né, vai passando, né, a transmissão por um loop de corrente, né? Então você vai modificando, vai dando, né, cada vez mais melhorando, né, mas ainda só a eletrônica depois, né? Então até o final da década de 90, até o início dos anos 2000, a minha visão era o trabalho, né, o projeto sem um vínculo com segurança do processo, né? Mas, em determinado momento de minha vida, eu comecei a entender essa necessidade, né, de você incorporar no seu empreendimento a recomendação é lei, da análise de risco no seu projeto. Eu comecei, que diabos é esse RASOP aqui que tem que fazer, né? Uhum. A gente começa, legal. Foi quando eu, no meado dos anos 2000 para 2000 alguma coisa, eu disse, a automação tem que ser segura. Então eu carrego essa bandeira, automação segura. Eu só não, muita gente pensa dessa maneira. E isso é fundamental. A automação por si só, né? Voltando ao exemplo do carro, lembra que você falou logo no início? É fantástico você perceber a tecnologia chegando no carro, de maneira a você olhar um sensor dizendo assim, seu pneu está descalibrado. O seu controle de estabilidade está com algum problema. Isso é o quê? Isso é uma camada preventiva. Para você olhar, ver o que está acontecendo, para evitar que numa situação que seja demandada tenha um problema. Isso são os sensores que estão disponíveis para que você possa tomar uma atitude. E aí vem a confiabilidade humana, o procedimento. Um alarme, mudando um pouquinho, né? Um alarme, ele, por si só, não é nada. Eu cansei de chegar numa sala de controle, tá cheio de alarme, e o cara lá, o que ele fez? Ele calou a buzina, porque ele não aguentava. Porque a quantidade de alarme era tão grande que ele não... Essa questão de gerenciamento de alarmes é crítico. Porque não adianta você encher o operador de alarme e ele não vai conseguir tomar ação nenhuma. Sabe qual é aquela... Pô, chefia, isso aqui não... Tá demais, eu não consigo... Ele simplesmente vai passar a ignorar, né? Você enche ele de alarme, não prioriza, né? As organizações maduras, o que é que elas vêm fazendo já há algum tempo, já 10, 15 anos? Processo de racionalização de alarmes. Aí você tem normas internacionais e as organizações criam suas normas internas baseadas em normas internacionais para que você possa
realmente caracterizar como alarme aquilo que é alarme. E aí eu faço alusão no que eu falei. Lá na década de 90, a gente fazia o projeto, não, isso aqui é alarme, alarme, alarme. Não. O que é alarme efetivamente? Porque tem aquilo que é um evento, né? Mas não chega a ser um alarme. Mas se é alarme, você tem que ter associado um procedimento. Porque se você não tiver um procedimento associado, o alarme não te diz nada. Verdade. O alarme não resolve. Diferente do intertravamento, né? Que é uma característica em termos de ação automática de uma camada de proteção tipo função instrumentada de segurança. E aí é que nasce um grande problema que a gente enfrenta nos sistemas que são herdados, nos sistemas que você tem já em operação. Né? Quando você tem um sistema de controle que está fazendo as duas coisas. Está tudo implementado aqui no SDCD, no PLC. Controle, segurança. Os veículos, entendeu? entendi. Os veículos, eles começam a automação, né? Tomar parte nos veículos de tal forma que eles mesmos começam a se autodiagnosticar. Então, daqui a 1.000 quilômetros está na hora de você fazer a manutenção preventiva, ou está apresentando um problema no sensor tal, no sensor, né, do controle de tração, do controle disso, do controle daquilo. Eles podem mandar isso direto, essa mensagem direto para a concessionária, para você fazer um serviço, ou te indicar até qual é a concessionária mais próxima, onde você pode executar aquela determinada ação. Como é que os sistemas instrumentais de segurança, estão fazendo isso na indústria, né? Perfeito. Você falou a palavra-chave aí. Palavra-chave ligada a sistemas que se caracterizam por ser sistemas instrumentados de segurança. Diagnóstico. O diagnóstico é um sistema que tem o seu autodiagnóstico, ele é um sistema mais robusto. E é por isso que é um sistema mais caro. Né? O custo de implementação de uma malha de controle é menor do que o custo de implementação de uma função instrumentada de segurança. E por quê? Porque você tem as características de hardware e software associados ao sistema instrumentado de segurança, que são características que atendem a requisitos técnicos que são definidos em uma determinada norma. Aí você tem algumas, mas tem a mais, vamos dizer, considerada é a IEC 61508, né, que é a mãe das normas da área de segurança funcional, que nasce em 97, 98 mais ou menos, que é uma evolução de outras, mas ele traz o que ali? Ele traz requisitos que, para você ter um sistema certificado, você tem que atender. Você tem que atender a esse sistema, né? a esses requisitos. Né? Então, falando do automóvel, né? Falando da indústria, né? Os sensores, né? O diagnóstico que você consegue obter a partir da tecnologia que está embarcada, seja no automóvel, seja no ambiente industrial, é que vai permitir você criar realmente uma camada, ter uma camada de proteção confiável. Confiável. Né? Essa tecnologia embarcada que está aqui. E aí, fazendo a associação com a questão... Olha que interessante. Meu sensor aqui está dizendo no automóvel que tem um problema. Qual é a minha obrigação? Verificar, né? Não é assim? Exato. Pô, ele está dizendo que eu estou com um problema aqui no controle de estabilidade. Deixa para lá. Eu estou na indústria. Eu estou com um diagnóstico do meu sistema dizendo que um determinado canal está com um problema. Canal que chega um sinal de um iniciador de lógica. Qual é a minha obrigação? Verificar. Checar. Eu aqui não fiz. Mau contato. Porque você
tem o diagnóstico, o autodiagnóstico. Para eu saber que o sinal está com problema, ele ou fica com um valor inferior a 4, por exemplo, se for o clube de corrente, Sim. ou acima dos 20. Mas não faço nada, não. Eu vou fazer manutenção daqui a... Quando é que é a próxima? Tal. Se ninguém disser nada, deixa para lá. Então, o procedimento, o ser humano, aí que você falou, a operação manutenção. Eu posso fazer um projeto maravilhoso. Eu posso implementar as recomendações das análises de riscos. A análise de risco está recomendando eu implantar uma função instrumentada de segurança no meu tanque de hexano, baseado no nível. Beleza. Eu implantei. Pronto. Eu implantei, ótimo. E daí? Se eu tenho um autodiagnóstico no meu sistema que está me indicando a necessidade de fazer alguma coisa, eu não faço. Se eu não sigo o plano de manutenção preventiva, plano de manutenção preventiva, para manter o meu sistema confiável, eu tenho um problema. Eu já não tenho mais a confiabilidade que foi estabelecida lá no projeto, que é o único momento onde eu tenho confiabilidade 100%. Depois disso, a curva da indisponibilidade. Eu vou tornando meu sistema indisponível. Aí todo aquele projeto que eu fiz análise de risco, que eu fiz análise de risco qualitativa, semi-quantitativa, eu depois tive que calcular o CIO, Sim. né? Eu calculei o CIO instalado, né? Verifiquei, não está atendendo, mas depois eu não fiz mais nada. Para que eu vou fazer E a auditoria proof nisso aí? test? Muito E bem. cadê a auditoria nisso aí? Muito bem. A auditoria de barreiras, de camadas, né? Exato. Fantástico. Fundamental. Ela está, se a gente fizer alusão à IEC 61511, ela está justamente, porque você tem a primeira etapa macro, que são as análises, você tem a segunda etapa macro, né? Porque você tem vários bloquinhos, que é a parte de implementação, onde entra projeto, montagem e tal. E você tem a parte de operação, que talvez o nome melhor teria sido operação e manutenção. Mas a operação está na norma, né? Perfeito. Dentro dessa etapa de operação, tem uma atividade muito importante, que só as organizações maduras fazem, que é a auditoria. A auditoria, ela nasce justamente para fazer essas verificações. A auditoria de barreiras, porque a gente aqui está falando de função instrumentada, mas a malha de controle também é uma barreira. Você tem uma válvula, uma PSV. A PSV também é uma barreira para determinado tipo de cenário. Um cenário de pressão alta, né? Você tem um vaso de pressão, por norma regulamentadora, você tem que ter uma PSV. A PSV é o quê? A PSV é uma camada de proteção. Mais uma camada. Mais uma camada. A sobreespecificação de um vaso de pressão em relação à espessura de sua parede. Isso é uma camada de proteção. Então, várias são as camadas. Sim. Só para fechar o raciocínio, se você imagina que ao fazer um projeto acabou o seu trabalho, tá só começando, você está com um problema. Porque na etapa de operação, você tem que dar continuidade. A auditoria vem com esse objetivo. Você tem protocolos. Para cada tipo de camada, você tem um protocolo. E esse protocolo é construído em função do tipo de camada. Ou seja, o protocolo de uma PSV é diferente de um alarme com um procedimento, é diferente de uma função instrumentada de segurança. Você tem elementos questionadores específicos que precisam ser verificados. É essa hora que nasce, né, a interlocução com o responsável.
Você vai ver ponto a ponto como é que está sendo tratado a PSV tal, a malha de controle tal, a função instrumentada de segurança com tag tal, tudo aí é o tag, né? Tem que ver, saber qual que é e sair fazendo a verificação. Tem uma parte que pode ser documental, mas a auditoria só é completa se for feita no campo. Ainda nessa questão da auditoria, né? Você falou que a auditoria normalmente ela está mais presente nas empresas mais maduras. E nas empresas que não estão maduras, o porquê que não se faz auditoria? É pelo custo? Vou criar aqui vou te colocar aqui talvez em mau lençóis, não sei. Mas assim, por que a auditoria não é feita? É pelo custo de se fazer a auditoria? Ou porque quem está no topo da pirâmide, quem está lá em cima da empresa, não quer saber dos problemas que tem lá embaixo, porque ele sabe que ele vai gerar mais custo, vai gerar, né, mais problemas, ou vai apontar os problemas dele mesmo, muitas vezes. Né? Onde é que tá o maior gargalo aí? É no cara que está lá no topo ou é o custo de se fazer a auditoria? Tem um pouco de cada. Porque é o seguinte, a auditoria tem custo. Não tenha dúvida. Mas não é só o custo externo, né? É o custo interno. Tem um grande custo interno. Porque você tem que mobilizar as pessoas. Essas pessoas, elas estão no dia a dia com suas atividades. Imagine uma organização que tem diversas unidades industriais. Então, se você vai fazer auditoria, você vai fazer auditoria nas suas unidades industriais. Você tem que estar com a disponibilidade das pessoas, né, para que ela seja auditada. O problema é o ego do ser humano muitas vezes, agora, né? Que quando você vai, o auditor vai chegar ali e vai apontar onde é que está a sua falha. E quem tem lá muitas vezes no topo da pirâmide não quer escutar isso, né? Mas também, vamos lá, tem organizações que não estão nem preparadas ainda para sofrer uma auditoria. Ela tá, como se diz, o buraco é muito mais embaixo. Ela não tem nem ainda uma concepção, ela não tem ainda nem mapeado os seus cenários de riscos. Então, para você chegar na etapa da auditoria, você tem que... Um dever de casa muito grande, né? O dever de casa é você mapear seus cenários, verificar a partir desse mapeamento o que é que precisa ser feito, que medidas precisam ser tomadas, quais são as recomendações que vão se transformar em ações para a criação de novas barreiras, né? Aí já começa o custo. Bom, que barreira que eu vou colocar? Né? Eu não tenho nem um sistema instrumental de segurança, eu vou ter que especificar um sistema, eu vou ter que implementar implementar que eu digo instalar novos instrumentos, porque ainda tem essa questão, quando eu falei há pouco de sistemas herdados, a gente vai encontrar no mercado organizações que não têm nem sistema instrumentado, que só tem sistema de controle, e está tudo dentro do mesmo balaio. Se o balaio, vamos pensar assim, um balaio cheio de ovos, né? Se o balaio cai, os ovos todos quebram. Então, você vai ver práticas, né, as boas práticas da engenharia. Você pode implementar alguma coisa dentro aqui do sistema de controle? Pode. Acontece. Mas você tem um elemento que chama-se elemento de modo de falha comum. Né? Se você tem uma válvula que atende ao controle e, ao mesmo tempo, ela tem solenoides na cabeça dela que vão ser atuadas por um outro sistema, mas se a válvula emperrar, você perde o controle e perde a possibilidade da ação imediata oriunda do sistema instrumentado de segurança. Então, quando você tem... vamos pensar o mundo ideal. Qual é o mundo ideal? E que é a boa prática de engenharia, que tem normas que dizem, normas de organizações nacionais, né, que descrevem, sistema de controle é sistema de controle, sistema instrumental de segurança é sistema instrumental de segurança. E não é só o sistema. A gente tem que analisar aí que o instrumento que é responsável por mandar um sinal que vai ser modulado aqui em termos do que ele entrega de sinal para a válvula, uma malha simples de controle, é uma coisa. O meu outro sistema, que vai receber o sinal de um outro instrumento, que não o meu transmissor do meu sistema de controle, um outro
transmissor vai mandar um sinal para o meu sistema instrumentário, que vai mandar um sinal para a minha válvula de bloqueio. É outro. Tá bonito isso aí? Pô, tá, mas não está completo. Porque alguém resolveu pegar o sinal do transmissor Sim. e o sinal e botar junto na mesma caixa de junção. O ideal é que você mande direto. Mas começa a ter, o encaminhamento é o mesmo. Entrou no meu painel de rearranjo, aí tem as implementações todas. Você começa a criar, a minha tomada de impulso é a mesma. Se entupiu, perdeu os dois. Então, o modo de falha comum, ele é o mundo, eu não vou chamar ideal, não, que eu não gosto, o mundo correto, né, para esses sistemas é você ter camadas independentes, é você criar justamente as IPLs, a Independent Protection Layers, as camadas de proteção independentes, que é o que é manipulado no LOPA. O LOPA não considera tudo que é barreira, como camada de proteção, né? O LOPA, Layer of Protection Analysis, tem que ter independência. Essa independência, ela tem que ser analisada. Entendeu? Então, isso é importantíssimo. Olha, tantas coisas que nós estamos falando aqui. A sistemática da análise, as recomendações, a implementação, a independência, né? O dar manutenção ao longo do tempo. Então, é uma figurinha até que eu boto para os meus alunos lá na UFBA. Eu tenho uma figurinha que eu boto assim, eu boto um berço bonitinho e eu boto o túmulo. Então, o cuidar é do berço ao túmulo. O pessoal dá, que é isso, professor? É do berço ao túmulo. Descomissionamento, desmontagem ao túmulo. Daqui até aqui, você tem que cuidar sempre. Porque a confiabilidade é implacável. Ela se perde ao longo do tempo. O tempo não para, né? Não tem amor? Sim. O tempo não para. Então, a confiabilidade, a indisponibilidade, ela cresce ao longo do tempo. Não tem o que fazer. E para tudo. Para coisa física... Por mais teste não. Você consegue recuperar, se você fizer um teste, um proof test, um teste funcional completo, porque ainda tem isso, completo, né? Você consegue recuperar a sua disponibilidade. Então, você volta para uma condição inicial. É por isso que e isso é calculado. Quando você estabelece, você tem um CIL requerido e você tem um CIL instalado. Quando você faz as contas, você leva em consideração o quê? Também o seu intervalo de teste. O que é o intervalo de teste calculado? É o ponto onde, se você não fizer o teste, você deixa de ter o CIL requerido. O seu CIL instalado já não é mais o CIL requerido. Pô, mas está instalado, foi feito o projeto. É porque a confiabilidade, né, você não enxerga ela se perdendo, a menos que seja algo concreto, que você veja a degradação da sua linha, a degradação, né, do seu equipamento. Né? Mas uma função instrumental de segurança é um elemento que tem a parte de rádio, tem a parte de software, mas você não está vendo aquilo, né? Você não está enxergando ali que ela está se perdendo ao longo do tempo. É a verdade. Como é que o professor Rui chegou até aqui? Como é que é essa trajetória aí para falar tão bem assim de CIS e sistemas, né? Dessa área de segurança? Como é que te levou a entrar nessa área aí? Excelente. Quando a gente faz engenharia, né? Eu fiz engenharia porque eu era muito bom em matemática e física. Era muito bom em matemática e física. E na época só se tinha engenharia elétrica, mecânica, civil. Exatamente. Mas eu gostava, eu sempre fui um apaixonado pela física. Tanto que dos 5 anos que eu passei no curso de engenharia elétrica, 3 foram dentro do Instituto de Física, sendo monitor de física geral, experimental 4, né? Naquela época não existia, vamos dizer assim, somente elétrica fazia física 4. Então, eu ia fazer física. Aí um professor de matemática, muito querido, né, no 2º grau, ele chegou, você gosta de física e matemática? Faça elétrica. Aí eu fiz elétrica por causa disso. Né? E eu realmente me apaixonei, né, pela possibilidade
de aplicar isso no meio industrial. Eu fugi da maioria dos meus colegas que foram, na época, esses meus colegas, eles foram para a área de telecomunicações, né? E aí eu fui para a área de instrumentação, eu amei, porque eu enxerguei a possibilidade do homem e do cachorro, né? A automação, você tirar o homem dali, daqui. Mas eu ainda não enxergava a necessidade da segurança. Ó, eu trabalhei, o primeiro estágio que eu fiz foi na indústria química, onde eu era garoto, né, 19, 20 anos, e eu olhei umas linhas e tinham espalhadas gaiolas de passarinho. Sim. Eu aí, imaturo, falei assim, pô, que legal, vocês criam um passarinho aqui. Eram linhas de HCN, ácido cianídrico. Letalidade 8 ppm. Os passarinhos eram os detetores. Olha que interessante isso. Sim. E isso depois, eu lembrando, eu pensei, meu Deus do céu, aquilo já foi um sinal. Então, em determinado momento de minha vida, eu percebi a necessidade de alguma maneira fazer daquele conhecimento em projeto, porque felizmente eu tive a oportunidade de fazer projeto, de fazer montagem, de ser o cliente. Trabalhei em indústria multinacional química durante alguns anos de minha vida, né? Então, o viés, né, a percepção é diferente, né, de quem projeta, de quem monta e de quem recebe, de quem integra, né? Mas eu percebi a necessidade de estabelecer um elo, né, entre todos esses vieses, que era a segurança de processo. Tanto que foi uma decisão muito particular. Disse, não, eu, dentro da minha área, o que é que eu posso fazer? A certificação em segurança funcional. Então, nesse momento, no meio da década de 2000, é que eu virei a chave, de certa forma. Não é uma virada de chave assim, né? Mas eu estabelecer 2007, 2008. Eu estabelecer que, a partir de agora, de forma consciente, eu faço automação segura, né? Eu vou me preocupar também com os aspectos que levam à execução de um projeto que incorpore as medidas necessárias para que ele seja um projeto seguro, para que ele seja algo que entregue valor, mas entregue um valor para a operação e que seja seguro. E vamos dizer, por coincidências da vida, acabei realmente tendo a oportunidade de fazer as auditorias, né? Entender como é que estavam as empresas. E observe, nós não somos só nós que temos dificuldades aqui no Brasil, não. Fora do Brasil, nós temos problemas. Isso é um problema, é isso que eu digo, é cultural. É um problema cultural. A cultura de segurança de processo, ela precisa ser engendrada e, para ser engendrada, você não consegue isso em pouco tempo. Não consegue, não. Não consegue, César. Demanda tempo, demanda insistência, demanda rigor, né? E você tem que carregar essa bandeira. Tem que começar pela liderança, viu? Sim. Não tem jeito. Não dá para começar de baixo, não, se não tiver o cara lá segurando a bandeira. E para quem está começando nessa área aí, o que é que você recomenda? As certificações profissionais, por exemplo, da TUV que você fez, é um caminho, algo que abre as portas realmente? O que é que você recomenda? Depende muito de qual é o seu viés. A certificação TUV na área de instrumentação, né? Eu gosto de falar de instrumentação, né? Tem muita gente que associa a automação. Não. Eu digo, é instrumentação. Sistema instrumental de segurança, segurança funcional, né? É uma possibilidade. Você tem alguns cursos em empresas, né? Empresas que entregam uma formação, seja para um engenheiro, seja para um técnico. Tem empresa, tem o CCPF, que também entrega uma boa gama. Aqui na Bahia nós temos uma empresa, eu vou fazer uma breve citação, mas que eu confio
fortemente, porque as pessoas vêm de uma base fantástica, que é a RSE. Ela tem em sua formação pessoas de excelente experiência, de grande experiência, né? Então, você vai encontrar diversos cursos, né? E tem outras empresas também, naturalmente, que fazem isso. Mas observe o seguinte, a certificação ela traz, vamos lá, uma necessidade de estudo e de experiência prévia para você obter a certificação, né? E vontade. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Para você ver a evolução disso, há alguns 2 ou 3 anos atrás, a Petrobras uma a maior empresa nacional, ela hoje tem a posição de engenheiro de segurança de processo, coisa que não existia. O que você vai encontrar no mercado hoje, nas grandes organizações, são pessoas que têm curso de segurança do trabalho, migrando por oportunidade para segurança de processo. Então, existe muita oportunidade e vai continuar existindo cada vez mais nessa área de segurança de processo, para as novas gerações. Eu fico muito feliz de ver meus alunos interessados, alguns fazem inclusive até o seu próprio TCC nessa área. E por que a docência? Como foi a que docência? Não foi que esse vírus entrou aí. A docência foi um planejamento de vida. Foi. Planejamento de vida. Eu disse para mim que um dia eu retornaria para a universidade. Mas eu não queria voltar para a universidade sem ter o que contar. Aí é uma questão muito pessoal. Eu queria voltar com experiência de mercado, para trazer histórias como aquela que eu comentei antes para você, de fazer a automação de um sistema de distribuição de água, né? E quando deu problema, porque houve um temporal que eu entrei junto com o meu colega, saí correndo porque tinha cobra. Então tem o que contar. Como é que foi esse caso aí? Esse caso foi fantástico. Eu fiz com o finado Zé Carlos Pinho, que foi meu primeiro chefe, mas depois acabei virando sócio dele. Nós fizemos o sistema de monitoração de distribuição de água de Feira de Santana. Isso no início da década de 90, 93, 94. Botamos para funcionar uma coisa, olha que coisa rudimentar. Em alguns pontos da cidade, um transmissor de pressão e vazão, né? Um PLCzinho da Toyo. Naquela época, a Toyo estava começando a colocar o seu produto no mercado, porque ela funcionava em regime de OEM. Alguns grandes fabricantes pegavam e botavam só a marca. Aí nós colocamos um PLC, alguns locais, uns 4, 5, não lembro mais, já são mais de 30 anos, né? E colocamos também esse PLC e um modem, com linha privada, imagine, um LP. Né? Aí no primeiro temporal que teve em Feira de Santana, por falta de um certo aterramento, queimou alguns, alguns desses modems queimaram, ficou um rombo mesmo, vinha pela linha privada e queimava o circuito, né, central da placa. A gente aí foi trocando, né? Mas tinha uma que a caixa de concreto, sim, onde estava, a drenagem não funcionou. E aí a água teve que ser retirada com a bombinha lá, sapo, né? Alagou tudo. Aí, tira aí pra gente entrar. Aí tiraram. Quando a gente entrou, a gente mal entrou, chegou lá, tinha uma cobrinha toda enrolada pronta para dar o bote. Sai. E você já estava lá dentro, já? Já estava lá dentro, a gente saiu correndo, tira a cobra pra gente resolver. Mas foi assim. Então, esses casos, né, voltando à universidade. A universidade é maravilhosa, você vê as novas gerações. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de dar aula. Eu gosto mais de dar aula do que fazer pesquisa. Adoro dar aula. E eu não me vejo dando aula sem ter o que contar. E você tem o que contar quando você vive. E eu vivi muitas coisas em minha vida e fico muito feliz
por estar fazendo esse ano, como eu falei, 38 anos de formado, e de ter causos, né, para contar para meus alunos. Né? E eu gosto de interagir, para mim é um prazer estar na sala de Os aula. alunos acho que gostam bastante, né? Quando ele encontra um professor que viveu, que tem vivência para falar em sala de aula, de casos, de situações, o aluno percebe e ele sente a diferença, né? Sente. Eles... Quando é absolutamente teórico, né? Quando você consegue juntar, que é o que eu tento fazer aqui, né? Tentar juntar teoria e prática, né? Perfeito. Eu acho que é isso aí. Tem que ser assim. A prática, ela é muito importante. Ela é muito importante, né? A teoria, claro, ela vai embasar, mas a prática vai lhe dar... É que nem bicicleta, né? Sim. Bicicleta você teoriza. Como é que você monta a bicicleta? Né? Equilibra? Não. Você tem que montar a bicicleta para saber como é sentir, montar, né? Para sentir. Né? Então, a automação, eu tive felicidade de ver a evolução. Eu passei pela pneumática, pela eletrônica básica, a informática aplicada, né? E hoje, cada vez mais, você vê o impacto da tecnologia nos sistemas de automação. E eu sempre falo para meus alunos, olha, a automação ela é formidável, mas a automação sem uma instrumentação precisa não vale nada. Então, recomendo, conheça o campo. Porque se você conhecer o campo, você sabe o que é que você está fazendo aqui. Porque tem gente que está aqui que não sabe nem o que está acontecendo aqui no campo. Então, essa união é fundamental. Né? Não pode se perder de vista a influência da instrumentação nos processos automatizados. Instrumentação, recomendo aqui, ó, Marcos Antônio Ribeiro, teve aqui Tec. No podcast, Tec. Bom podcast para você assistir aí. Com certeza. Marco Muito Antônio, bom. Pessoa muito querida, um profissional dos únicos que a gente tem no Brasil. O próprio Eric também. Eric é um cara fantástico. Não é à toa que ambos têm um livro. Né? Sim. Então, tenho a agradecer aqui, estar aqui sendo convidado diante de tamanhas personalidades. Algum tópico que a gente esqueceu de falar aqui, eu esqueci de abordar, a gente comentar, algum tema? Tem um tópico que cabe um encontro aqui específico inteiro. Eu falei da evolução, chegamos aqui, né? Sim. O que é que nós temos aqui hoje que é responsável por inúmeros eventos de segurança de processo? Como é que é? O que é que nós temos hoje que ainda está extremamente distante, nem as organizações maduras estão cuidando como deveriam e vai chegar ao ponto que elas vão precisar cuidar mesmo a cibersegurança. A cibersegurança... Estou correndo atrás de um especialista para trazer aqui. A cibersegurança, ela precisa ser levada fortemente em consideração. Precisa ser levada fortemente em consideração. Os eventos de processo abraçam também os eventos ligados à cibersegurança industrial. Sim, a digitalização está chegando totalmente no chão de fábrica, né? Do sensor, do instrumento, do atuador, de tudo, a rede está chegando. Até comentei aqui de Ethernet APL, ou seja, você está chegando com a rede Ethernet lá no chão de fábrica, no instrumento, né? Então, exatamente. Há uma evolução natural, né, dos barramentos de campo, né, vamos chamar assim. Olha que coisa interessante. Não sei como é que está o tempo aí, mas observe o seguinte. Quando eu fiz o meu mestrado na Unicamp, por conta de tecnologia, era impensável usar a Ethernet no chão de fábrica. Por quê? Porque a Ethernet, ela é uma rede probabilística. Ela não garante 100% a entrega do pacote. Sim. Então, só uso rede determinística. Aí eu brinco e digo, parte do que eu estudei do meu mestrado está na lata do lixo.
Por quê? Porque as velocidades e a confiabilidade evoluíram tanto que hoje você vai encontrar soluções de Ethernet no Sim. chão de fábrica. Você implementa switches full duplex, que você essa questão do determinismo, né? Mas surgiram muitas redes determinísticas nesse período, né? O ControlNet, Muito, né? muito. Profibus, PA, muitas coisas que veio justamente nessa briga aí. Na minha época também foi discutir bastante redes probabilísticas versus redes determinísticas. Então, a evolução da tecnologia, que é uma mudança natural, você só tem que entender, se apropriar e ver o que é viável de ser feito, né? Então, a cibersegurança é um caminho sem volta. Você tem norma, você tem certificação, inclusive. Hoje, já no Brasil, antigamente só tinha fora, que é baseada na IEC 62443. Você tem 5 ou 6 níveis de certificação, né? E eu vejo uma movimentação. A ISA é muito importante nesse processo, né? Então você tem a ISA capitaneando muito dentro desse processo. O que você tem de benesses, né, os benefícios trazidos pela evolução da tecnologia, né, a integração da automação com a área de TI, né, que era impensável na década de 90, era uma briga. Não, isso aqui é meu, isso aqui até é seu, hoje não se meta. Mas evoluiu, né? Sim. Então, você vê muita gente que está hoje na área de automação que vem de TI. Sim, a TI está muito mais madura, né, nesse sentido. Mas você não pode perder de vista a instrumentação. A automação não terá qualidade se a instrumentação não for precisa. Ponto. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Se eu quiser entrar em contato com o professor Rui de Barros, eu faço como? Tem o meu e-mail da UFBA, né? Que é o Rui, com Y, né? Rui.barros. É simples. Rui.barros@ufba.br. Pronto. Né? Esse é fácil. Esse é fácil. Né? De entrar em contato. De entrar em contato. Tem meu e-mail pessoal também, Sim. que eu uso, né? Para assuntos que não sejam associados à universidade, né? Porque eu sou professor part-time, propositadamente para continuar com um pé no mercado e um pé dentro da academia, que é o Rui.barros 1963, que é o meu ano de nascimento, @gmail.com. Né? Então, esses e-mails assim são os e-mails, fora quando eu tenho algum trabalho específico de uma empresa, mas aí é específico da empresa. Sim. Né? E isso acontece. Mas esses são os dois, vamos dizer assim... Para consultoria, para auditoria, pode contar contigo aí. Show de bola. Aqui no podcast a gente tem uma tradição que é a assinatura da rolha. Eu solicito perfeito. O convidado para assinar a rolha aqui. Vamos fazer um podcast. Vamos. Um brindezinho aqui. Agradecer também pelo convite. Saúde. Eu que agradeço. Excelente Bordeaux, viu? Bom mesmo, com certeza. Por compartilhar o conhecimento aqui. Poxa, eu tenho aprendido bastante nesse podcast aqui. Esse é o 31º, acho que é o 31º podcast que eu faço. Pô, bacana. E já veio muita gente boa aqui, muita gente boa. Eu não tenho dúvida. Que eu aprendi bastante aqui. Você escolher uma cor... Vou escolher o verde, que é a cor que eu mais gosto. Veja se tá bom aí. Sem problema. Você quer que eu bote como aqui? Pode só seu nome, assinar tá. e a vou botar data o nome de hoje. E assino, e a data, isso, né? Então exato. faz assim, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que não tá legal. Vou botar um azul aqui. Deixa eu ver o azul aqui. Eu vou começar a separar isso aqui, porque tem a maioria das canetas... Ou vou fazer um teste, né? Na verdade, devia estar testando, saber o que tá bom e o que não tá. E também não tá? Não tá. Vamos botar o vermelho. Deixa eu ver esse azul aqui. Esse tá? Parece que tá. Tá não. Não tá não? Vou forçar aqui. Eu não consegui uma caneta boa aqui pra rolha. Tudo... Você sabe de alguma caneta que seja boa pra rolha ou não? Também não sei. Se alguém tiver aí nos comentários, deixa aí, por favor, qual é uma caneta boa, que tipo de caneta é boa pra assinar na rolha. Porque já tentei vários tipos diferentes aqui. Nada? É mesmo? Tô tentando.
Eu posso fazer o seguinte, né? A alusão ao meu time de coração, botar um azul e um vermelho. Azul e vermelho. Azul, vermelho e preto? Não. Azul, vermelho e branco. Azul, vermelho e branco? É verdade. Eita, já errei, ó. Já perdi ponto, hein? Nada. Aqui eu vou tentar fazer a minha assinatura. O meu é vermelho e branco. É, colorado, né? Colorado, é. O meu é vermelho e branco. Filho de gaúcho. Aí, criado dentro de CTG. Já Centro pensou? de Tradições Gaúchas. Lá, ou era colorado, ou era gremista. Eu tinha que escolher uma Dia coisa... 10, né, dia hoje? 10. Eu tinha que escolher uma coisa ou outra. E meu pai era colorado, aí eu fui, obviamente, pro lado do Colorado, né? Mas não é por nada não, mas nesse final de semana aí a gente colocou Eu vi no aí, Grêmio. É, 2 no Grêmio, dentro lá da casa do Grêmio. Eu tenho o maior apreço pelo Colorado, né? Nós fomos É, campeões lá campeão. dentro, né? Não, você foi campeão aqui, lá você empatou. Então, mas fomos campeões. Não, 88, né? 88. Já É, vai longe. foi- Na verdade, aconteceu. Os jogos aconteceram em Foi um 20 título... Bahia tinha um timão naquela Tinha, época, né? tinha. Tinha um- Estamos caminhando para a mesma situação. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se ficou. Aqui, Botei em azul. Joia. Deixa eu mostrar aqui. E aí a data. 10 de fevereiro. Isso. E o vinho que a gente... Ainda tem esse Mostrar o- rótulo aí. é, É o fantástico. Bordeaux francês de 2022. Excelente, excelente. Esse vinho aqui que a gente apreciou hoje. Muito bom mesmo, né? Gostei. Maravilhoso. Joia, esse propósito é interessante. Alguma coisa para concluir? Não, eu tenho realmente a agradecer pela oportunidade e minha expectativa é que, de alguma maneira, a gente tenha e esteja contribuindo para o público que nos assiste ou que irá nos assistir, para perceber a importância que é, né, e que precisa ser a segurança de processo dentro das organizações industriais. Ela tem uma importância fundamental para que se possa minimizar, né, os riscos, né, na sua potencial, já que tudo é uma probabilidade, né, de materialização em acidentes. Então, quanto mais as organizações tiverem essa percepção e construir uma cultura organizacional nesse sentido, com certeza esses riscos serão mitigados e a ocorrência de eventos catastróficos, como a gente conhece e já viu acontecer, com certeza isso vai diminuir ao longo do tempo. Show. Bom, pessoal, para você que ficou até aqui, eu agradeço. Se você tiver uma indicação de um tema ou quer apresentar aqui um projeto, fica à vontade, entre em contato com a gente. As informações de contato estão aí na descrição.